Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Teacher Renata, from Legacy Education, e hoje a gente vai fazer uma review sobre Family Members. Eu gosto bastante de dividir essa matéria em alguns grandes grupos, para ficar mais fácil, pedagogicamente falando aí para vocês, tá? Então, eu gosto de dividir esse grupo do Family Members, esse vocabulário, em alguns grupos. Os Parents e a Nuclear Family, que são as pessoas que normalmente estão em casa, eu penso assim, tá? Para ficar mais fácil. Gosto de dividir entre os grandparents, os steps, a gente vai conversar sobre eles, os in-laws e os relatives. Então, os parents e a nuclear family são as pessoas que estão em casa. Parents, in English, significa pais e não parentes, é um falso cognato. Então, a gente está falando ali do father, da mother, da sister, do brother. Se você é casado com a sua wife, se você é homem, né, wife, esposa, e marido em inglês, husband. Tá? Então, a gente começa lá em cima com a nuclear family. Depois, a gente tem o grupo dos grandparents, tá? Que aí a gente vai, então, se eu quero falar avô, eu falo grandfather. Se eu quero falar avó, eu falo grandmother. Então, eu sempre vou colocar, quando eu estiver falando dos avós, o prefixo grand, e aí eu consigo falar sobre avô e avó. Então, grandfather, grandmother. Se eu quero falar neto, grandson. Ah, eu esqueci aqui na família nuclear o filho e filha, né, gente? Que é o son e o daughter. Ah, teacher, esquecendo, né? Então, se eu quero falar neto, eu uso grandson. E se eu quero falar neto, eu uso granddaughter. Então, o grupo dos grandparents, dos avós. Então, grandfather, avô, grandmother, avó, grandson, neto, Ó, a teacher escreveu errado aqui. Granddaughter. Deixa a teacher até apagar. Grandson e granddaughter. Ok? Aí, a gente tem o grupo dos steps. O que é isso, teacher Rê? São os steps, são os agregados, vamos dizer assim, né? Então, se eu sou casada com alguém, me divorcio e caso com uma outra pessoa, são os meus steps, os meus agregados, meu enteado, minha enteada, ou minha madrasta, ou meu padrasto. E aí, você sempre vai colocar também o prefixo step na frente dessas palavrinhas. Então, se eu quero falar madrasta, é o step mother. Se eu quero falar padrasto, step father. Se eu quero falar enteada, step daughter. E se eu quero falar enteado, step son. Ok? Então, é o grupo dos steps. Até aqui tudo bem? So far, so good? Aí, eu tenho o grupo dos in-laws. O grupo dos in-laws é o grupo que eu agrego na minha família quando eu caso. Então, in-laws significa, grossamente falando, né, entre aspas, por lei. Então, se ela é minha sogra, ela é minha mãe por lei. Se ele é meu sogro, ele é meu pai por lei. E assim por diante, só para vocês não esquecerem, tá? Não é exatamente isso que significa, mas é só para vocês não esquecerem de como fala. Então, eu tenho o grupo dos in-laws. Então, se eu quero falar sogra, eu falo mother-in-law, certo? Se eu quero falar sogro, pelo mesmo raciocínio, você vê que tudo começa lá na raiz, no grupo da família nuclear, né? Se eu quero falar sogro, eu digo father, mesmo raciocínio, in-law. Se eu quero falar cunhado, ele é o meu brother,
sister-in-law. E se eu quero falar cunhada, ela é minha sister-in-law, tá? E aí, eu tenho os relatives. Os relatives é a parentaiada, ok? Então, a gente tem ali, vamos pensar lá na casa dos nossos tios. Então, a gente tem o tio, a tia, né? E os primos. Então, eu tenho o tio, que é o meu uncle. Aí, a gente tem a tia, que é a aunt. Tia. Aí, eu tenho o meu primo, minha prima, cousin. E ele não flexiona, então cousin é primo ou prima. Teacher, hey, mas espera lá. Mas aunt não é formiga? Aunt com U é tia. Aunt, A-N-T, é formiga. Se pronuncia da mesma forma, mas é uma palavra diferente, ok? E aí, nos próprios relatives, eu tenho sobrinho e sobrinha. Então, nephew, que é o meu sobrinho, e aí eu flexiono. E niece é a minha sobrinha. Ok? Então, para vocês não esquecerem a questão dos family members. Right? Se vocês tiverem alguma dúvida, conversa com a gente, que a gente ajuda vocês. Um grande beijo. See you later. Catch you later.